Vamos abrir as Bíblias, meus irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu vou ler os versículos de 12 a 17. Eu estou muito assustado com a Clara. E vocês vão entender por quê. Evangelho de João, capítulo 15, os versículos de 12 a 17. Diz a palavra de Deus: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me acolhestes a mim, pelo contrário, eu vos acolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. A palavra do coro, o canto do coro é introdutório. Foi a palavra introdutória aquilo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com vocês. Vocês perceberam que a letra ali cantada, ela dizia respeito àquele momento do encontro de Jesus com Pedro e a pergunta e a negação por 3 vezes, e poeticamente é questionado que tipo de amor. É claro que ao ver e preparar essa palavra eu fui tomado por um sentimento de ceticismo, de que falar de amor é tão comum, é tão redundante, é tão óbvio para todos nós. A gente conhece os versículos e os sabe de cor, e a gente sabe disso tudo e continuamos a levar as nossas vidas como sempre a fizemos. Mas nós sabemos que relacionar-nos é complicado, é algo complicado. Isso vem desde a criação, a gente sabe disso, a gente conhece a história da Torre de Babel, que na verdade a conclusão foi uma divisão. A gente sabe que o individualismo é algo que impede o aprofundamento e a manutenção de relacionamentos. Nem à toa que em Juízes se chega à conclusão de que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto ao seu coração. É bem verdade que a gente é tentado a viver isso, é tentado a dar atenção a pura e simplesmente a meus sentimentos, a minhas expectativas, as minhas carências, e até usar as condições, as pessoas, as circunstâncias e os bens para satisfazerem o meu individualismo. É claro que nesse nosso tempo cresce muito a dificuldade de enxergar o outro pela desvalorização do ser humano. Se mata e morre, e muitas vezes até com teologias autojustificadas, para poder, quem sabe, sustentar uma vida de violência. Mas o que nós temos aqui é o enfrentamento de 2 visões, de 2 cosmovisões. O que Jesus está colocando aqui nesse texto, o que fala a Pedro, o que ele fala de amor, não é pura e simplesmente alguma coisa sentimentaloide, de dar um abraço no seu irmãozinho que você detesta e dar uma melhoradinha aí na relação. Não tem nada a ver com isso. O que está falando é sobre 2 padrões de existência. O que Jesus nos questiona é que padrão de existência nós temos levado. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele vem de uma seção grande desse evangelho, que começa no capítulo 9 e vai até o capítulo 19. E o que está aqui em confrontação é a ternura de Jesus, o olhar terno de Jesus, em contraponto à crueldade dos poderes, sejam eles temporais, sejam religiosos, sejam da natureza que forem. Jesus está confrontando este modelo de existência com ternura, com sensibilidade, com amor. Você chega lá no capítulo 9, você vai ver que Jesus se achega a um cego de nascença e o que ele faz? Ele cura.
Ele cura aquele cego. Mas aí tem uma reação muito dura. Porque Jesus fez isso, sabe quando, gente? No sábado. E sábado é o dia do descanso. Sábado é o dia do Senhor. Sábado não se pode fazer nada. Sábado é o sábado, e aí a estrutura religiosa que mata, que fere, que utiliza a lei só para acusar o outro, que só quer ofender, tem tudo menos paz e perdão, recrimina. Está indo contra a lei. Amor, ternura de Jesus, o homem, que olha o homem e percebe a sua necessidade e quer supri-la, mas isso não para aí não, tá? Jesus continua a falar e chega para a multidão carente e diz: olha, eu sou o bom pastor. As obras que eu faço em o nome de o meu Pai, e o meu Pai testifica a meu respeito. Mas saiba que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e essas ovelhas, por amor, ninguém vai arrebatar de mim, ninguém. Sabe o que causa essa palavra abençoadora, amorosa, eterna? Dissensão entre os judeus. Vem cá, quem é você para dizer isso? Quem é você para dizer que ama? Quem é você para dizer que é pastor? Quem é para você para dizer que ninguém vai tirar a ovelha das suas mãos? O poder religioso que se vê tentado a dominar e manipular aquilo que pertence a Deus, e tudo aquilo que foge ao seu domínio condena, julga, mata. Mas não para aí não. Jesus continua a abençoar. Encontra uma família muito amada, muito querida, e recebe a notícia das irmãs de que seu irmão estava morto, Lázaro. E Jesus vai ao encontro, e essa história você também a conhece muito bem, e Jesus ressuscita a Lázaro. Lá vem mais briga, com fariseus e com sacerdotes. Agora ele ofendeu as estruturas de poder. E dizem os fariseus e sacerdotes: nós temos que calar esse homem. Nós temos que calar esse homem. Porque se a gente deixar isso acontecer, todos vão crer neles e nós vamos perder o nosso poder. Imagine você que o poder de Deus está se revelando aqui do outro lado da Rua da Passagem e não passa aqui por dentro. Como é que pode isso? Tem que ser aqui. Não pode ser do outro lado da rua. Só pode ser aqui nesse lugar. Mas esse amor, essa ternura de Jesus, ele não olha o lugar, não olha quem, não olha como. Ele vai lá e abençoa, e ama. Mas não pense você que a coisa melhora. A caldeira esquenta ainda mais, porque nos gestos de amor e de ternura de Jesus, ele encontra seus discípulos, e ele lava os pés dos seus discípulos. Na terra poeirenta, em pés calejados, Jesus se abaixa e vai lá e lava os pés. Uma lição de humildade. E nesse momento ele já sabia e diz que ele seria traído. Ele conforta os seus discípulos. Ele promete que não nos deixaria sós. E o que eu quero destacar para vocês é que esses são sistemas antagônicos. Antagônicos. O amor de Jesus, que demonstra uma aparente fragilidade, contra legalismo, contra inveja, contra a manutenção de estruturas de poder. E aí, nesse sentido, Alexander diz uma coisa muito interessante. Fora da atmosfera inimiga deste mundo, longe da confusão da sinagoga, do falso brilho do templo, do poder sedutor das cerimônias levíticas, ele pode ainda dizer-lhe este segredo de seu coração redentor. O que Jesus está dizendo diante desse antagonismo: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Não abracem esses modelos, que não são modelos de vida, são modelos de morte. O modelo de vida é o amor. É você olhar o outro com amor. É você ter a oportunidade de ser instrumento de bênção, ser instrumento de cura, ser instrumento de transformação. Não subam nesse ônibus cujo modelo é a violência.
Ou quem sabe, desçam dessa condução que passou a acreditar que o homem que não está segundo o seu padrão precisa ser eliminado. Amor, ternura. E a primeira coisa que o Senhor Jesus nos fala ao permanecer nele, ao dizer para que nós permanecemos nele, que ele permanecerá em nós, é que ele está nos mostrando que o amor vindo de Deus, ele é transmitido por Jesus e precisa se espalhar através de nós. Através de nós, porque aqui tem uma origem. E a gente sabe que a origem desse amor não é eu e você, não é bem-estar momentâneo, não depende das condições do tempo ou da vida. Isso é o que Deus resolveu criar e o fez por amor. O amor, ele vem de Deus. E ele é expresso, ele é revelado através das intervenções de Deus na história, em favor do seu povo, e eu tenho dito, e vocês têm ouvido eu dizer isso, que a gente vive a tentação de ter um estilo de vida que é uma tábula rasa. Você não tem passado com Deus. Você não se lembra de como você chegou até aqui. Você não se lembra, muitas vezes, das lágrimas, das impossibilidades, e que hoje você passou, e eu me esqueço. Naquele momento, era determinador na minha vida. Hoje não tem sentido, mas eu esqueço de perceber a boa mão de Deus sobre a minha história. A condução de Deus, que eu achava que não tinha o dia seguinte, e hoje eu estou aqui. Esse amor de Deus, ele é revelado também porque ele te criou, porque ele tem lhe sustentado. Ele lhe criou porque ele resolveu lhe amar e resolveu lhe salvar. É preciso que eu lembre da sua misericórdia que salva, que socorre, que corrige, que perdoa. O Deus que diz, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. E aí, a palavra de Jesus é permanecer em mim. Não se dobrem aos sistemas desse mundo, que elimina tudo, mas principalmente o amor. Acho que foi Caio Fábio que falou que um dos grandes problemas desse nosso tempo, vamos ver se eu consigo falar a palavra, rinocentirização do ser humano. O que é isso? Aquela capa do rinoceronte, ela é intransponível. E a pior coisa na existência é quando eu blindo a minha vida como uma capa de rinoceronte, achando que eu vou melhorar ou resolver os meus problemas, as minhas carências, ou quem sabe, eu vou até me proteger de você. Lê do engano. Isso não há como fazer. Eu só trato da minha vida na convivência. Eu só trato da minha relação com Deus sendo. E esse sendo para Deus é amar. É amar. Permanecer em mim. Não se dobre nem invista em sistemas que já estão, não é que serão destruídos, já estão destruídos. E na aplicação deste conceito de amor transmitido, Jesus, você viu o que ele fala? Coisa curiosa. Jesus nos chama de amigo. Nos chama de amigo. Eu não sei, eu olho para Jesus e eu vejo como Senhor, eu vejo como Salvador, eu sei que Ele é o Filho de Deus, eu sei que Ele tem todo o poder. Não ressuscitou Lázaro, não curou cego, mas Jesus, Ele quer se ver como alguém que é tão próximo de você, que você pode o chamar de amigo. Porque eu acho, sabe, irmãos, que na nossa santa reverência, muitas vezes a gente afasta a Deus da nossa vida. Na nossa santidade, nosso desejo de santidade, nós colocamos Jesus para fora da nossa casa. Porque há certas áreas na nossa casa que, quem sabe, Jesus não deve entrar, porque eu não quero.
Mas eu coloco a culpa em Deus ou em Jesus, dizendo, não, é porque Ele é santo. Mas o próprio Senhor Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Diz o Salmo de número 139, por sinal o coro também canta isso, que não tem como você fugir da presença do Senhor. Não tem como, Ele é e Ele está. Só que eu vivo a vida da falsa segurança de que há lugares na minha existência em que Deus não se encontra, Deus não aparece. Em verdade, esse amor cristão, esse amor sacrificial de Jesus, esse modelo de comunidade de crentes, que Ele nos expressa e nos convida a permanecer, nos leva a refletir que o modelo desse mundo pede para que não seja assim. E Ele nos convida à convivência, que é uma verdadeira amizade. Amizade. A segunda coisa que Jesus nos ensina nesse texto é que esse mandamento transforma o amor na realidade ética central da vida. Isso vem a partir do exemplo do próprio Jesus. Insisto com você, do amor que Jesus está falando, não é aquela coisa, aquela paixonite sentimentaloide que eventualmente a gente sente uns pelos outros. Ou que a gente, quem sabe, deifica determinadas pessoas. E aí, no passar dos anos, a gente se decepciona. Porque maldito o homem que confia no homem. Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é a necessidade de que esse amor que Jesus nos oferece, ele passe a ser uma realidade ética na vida. É padrão de comportamento. É razão de ser. É motivo de existir. E aí, nós nos subordinarmos a isso, é a figura de um servo, que é obediente, que essa obediência, ela emana de um amor que é voluntário. Escravo serve por exigência. O amigo de Jesus serve por amor. E aí eu preciso destacar algumas condicionantes desse tempo. Você conhece gente que está contigo enquanto você tem alguma coisa a oferecer? Você conhece gente? Estou muito resfriado. Estou completamente entupido. Você conhece gente que vê em você só oportunidades para benefício próprio? Você conhece gente que só está contigo enquanto você concorda? Quando você discorda, talvez hoje, nesses 3 exemplos, você já tenha arrumado as pessoas na sua vida e dito, é isso aí, tá vendo? São esses que eu tenho que afastar. Você está seguindo o padrão desse mundo. E Jesus está falando a você, permaneça em mim. Permaneça em mim. Lide com as pessoas. Porque Jesus, ele busca a ternura em confrontação com o legalismo, com a sensibilidade contra a dureza do coração. Aquela história, lembra? De bateu numa face, dá a outra. Isso para mim é tão anti-humano. Mas é assim que Jesus nos convida a ser e viver. A influência do cristianismo sobre os motivos, irmãos. As motivações é o que Jesus nos expõe. A gente pode lidar e fazer relações, e a história humana mostra isso, de padrões de lei moral, do que fazer e no que não fazer. E nada disso produz vida, porque Jesus é o padrão definidor da realidade, da vida em amor. A vontade precisa ser impulsionada, motivada, regulada por aquilo que é bom, por alegria, por esperança, por longanimidade, que são todas expressões do amor. Não tenha dúvida
que a moralidade cristã deve se fundamentar no exemplo de Jesus e não nos nossos impulsos interiores, ou mesmo até nas nossas sinceras convicções. Tudo isso eu preciso subordinar ao amor de Jesus por mim e à maneira que eu enxergo a existência, que precisa ser de amor. Isso não é fácil, mas Jesus está dizendo: permanecer em mim, lute contra os condicionantes desse tempo, permaneça em mim. Mas finalmente Jesus está dizendo que o amor, ele é um sinal, mas também ele é uma prova de fé. Ai, como eu não queria falar isso, Vitor. Mas é verdade. Amor é sinal, mas é prova de fé. Sabe por que eu não queria falar isso? Porque tem muitas vezes em que eu não amo. E a conclusão é o seguinte: bonita a sua fé, hein? Porque a minha fé fica subordinada às questões do tempo. Porque se não for assim, a minha fé é consequência do que você faz comigo. Porque se não for assim, a minha imagem de Deus depende das condições em que eu estou vivendo. Desculpa, isso é mentira. Isso é mentira. Mas isso é o que mais tenta o meu e o seu coração. É a gente ler a Deus a partir das condições do tempo. E nos esquecermos que o seu amor, ele transcende a realidade que o tempo nos mostra. Por isso, esse novo mandamento de Jesus é um julgamento e um desafio para a cristandade. Nos primeiros séculos, vocês não tenham dúvida que foi observado e impressionou um mundo que era hostil. Por isso que a igreja cresceu. Fosse perseguida ou não fosse, ela cresceu. E você encontra lá no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, esse testemunho. Tinham tudo em comum. Perseveravam na doutrina, na oração. Uma igreja que procurava ser amor. Mas durante muitos séculos, a igreja tem sido mais conhecida pela discórdia do que pela unidade. Sejam as disputas teológicas, antagonismos sectários, perseguições contra heresias ou supostas heresias, disputas de poder, desejo de prevalecer, mas o fato é que a igreja se divide por causa de ceia, por causa de batismo, por causa de louvor, por causa de dinheiro, por causa de roupa, por causa da condição de vida do outro. Mas como levar uma cristandade a ser cheia de harmonia e amor? O primeiro delas é a gente admitir que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Aqui nessa sala não tem ninguém igual. É todo mundo diferente um do outro. Às vezes a gente procura dar uma conformada na vida ou esconder determinadas coisas e pensamentos para que a gente possa ser minimamente aceito. Esse é o padrão da sociedade. Mas também a gente precisa reconhecer que o nosso coração ele é mau e enganoso. E o Senhor Jesus está dizendo: abandona, filho. Abandona essas coisas. Permanece em mim. E aí, nesse sentido, contra os super espirituais e os donos da verdade, o que o Senhor Jesus está pedindo e dizendo é o seguinte: não é para você conhecer mais, isso não é conhecimento. Vai dar fruto. Vai, segue a vida e dá fruto, é hoje. Permaneça em mim, ame. Você hoje tem questões a enfrentar na sua vida que dependem de amor. Que dependem de amor, e não é na segunda-feira. É hoje. É hoje. Aí você pode dizer: acaba aí, Cid, porque para isso aí eu vou suar sangue. Eu vou suar sangue. Fica tranquilo que Jesus já fez muito mais do que isso. Ele morreu por você. E ele disse: tudo é possível àquele que crê. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas provas. Hoje é dia de tratar do seu amor. Hoje é dia de você tratar da necessidade de perseverar no Senhor. Não se esconda. Não se esconda. Porque a palavra de Deus,
continua a nos convidar à paciência, à benignidade, contra a indiferença, a acabar com os ciúmes, a possessividade, a viver a discrição, a humildade, ao bom senso, abandonando a inconveniência, a viver uma vida verdadeiramente altruísta, de paz, de perdão, de solidariedade, de coragem, de misericórdia, abandonando o individualismo que é egoísmo. Tá? E Paulo te convida: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E Pedro insiste dizendo: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros ardentemente. E Jesus continua a nos convidar e a dizer: permaneçam em mim, permaneçam em mim, não assumam aquilo que o tempo, que o mundo, que a estrutura de existência convida você a virar um rinoceronte insensível, porque dentro dessa capa você termina por se matar. E eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos?